Olá, meus queridos, aqui é o professor Márcio Emílio. Eu vou trabalhar com componente curricular matemática esse ano com vocês. Vocês que são alunos do 9º ano da escola Otton Gomes de Lima, tá? Então eu vou aqui desenvolver para vocês, fazer uma explicação sobre o trabalho que vocês têm que desenvolver, tá? O nosso tema a ser trabalhado nessa atividade é a área das figuras planas. Então a gente vai relembrar um pouquinho com vocês como é que se calcula a área de figuras planas, tá? E nós temos aqui uma atividade. Tá? Essa primeira atividade aqui, tá? Você tem um terreno, tá? Você pode observar aqui, eu vou dar o zoom. Você tem aqui um terreno quadrado, tá? Esse terreno quadrado ele vai ser dividido em 4 partes iguais. Olha. Observem aqui. Eu tenho esse terreno grande, tá? Esse terreno grande quadrado, ele vai ser dividido em 4 partes. Então, eu vou dividir ele aqui e aqui, tá? Observem que essa parte bem aqui, olha, existe uma área pintada. Essa área pintada é um local de reserva. Então, a problemática da questão é fazer o cálculo dessa área aí, tá? Como é que vocês vão desenvolver isso, tá? Como é que vocês vão desenvolver isso aí? Primeiramente, o que é que o problema me dá? O problema, ele me traz a seguinte informação. Observem aqui, ó. As dimensões aqui, ó, 50 metros aqui e tenho 50 metros aqui. Como o terreno todo é quadrado, tá? Se esse pedacinho aqui é 50, aqui vai ser 50, tá bom? Então, o total aqui vai ser de 100. Então, essa área toda aqui, ó, ela vai ser de 100 metros, tá? Mas o que importa aqui não é essa área total. Eu vou trabalhar apenas com essa pequena parte que está bem aqui, ó. Apenas essa área aqui que me interessa. Essa área onde eu tenho um local de reserva, tá? Como é que vai funcionar isso? Observe como é que eu vou calcular. Para que eu possa fazer o cálculo aqui, ó, o que vai me interessar aqui? Eu quero saber qual é essa área que está pintada. Então, se eu tenho aqui essa área para me descobrir, o que vai acontecer? Eu tenho essa área quadrada, tá? Para mim saber quanto é que vale essa parte pintada, eu vou ter que retirar daqui, ó, essa parte aqui, vou ter que tirar essa parte aqui, tá? Ou seja, vai ser o quadrado grande menos 2 partes. Menos essas 2 partes que estão em branca que eu acabei de pintar, tá? E aí eu pergunto a vocês, que figura geométrica é essa parte aí que eu acabei de pintar? Essa parte que está em branco agora. São 2 triângulos. Então, para mim saber a área pintada, basta eu saber quanto é a área do quadrado e subtrair as 2 áreas do triângulo, tá? Alguém lembra aí como é que a gente calcula a área de quadrado? A área do quadrado é dado por A, que é a área, é igual ao lado ao quadrado. Por que ao lado ao quadrado? Porque é lado vezes lado, tá? Então, como o comando da questão me diz que o lado desse quadrado é de 50, então fica muito fácil aqui, para a gente desenvolver. Esse quadrado aqui, qual é a área dele? Qual é a área desse quadrado aqui? O lado dele vale 50 e o outro lado vale 50, tá? Ou seja, lado vezes lado vai ser 50 vezes 50. Então, eu vou ter uma área de um quadrado aí que vocês vão fazer o cálculo e me dizer quanto é que vai dar essa área, tá? Bom, o que nós temos que fazer aqui? Eu tenho que calcular agora, olha, quanto é que vale cada triângulozinho desse aqui, ó. Esse aqui é um primeiro triângulo, tá? Observem aqui, ó. Aqui eu tenho um primeiro triângulo e aqui eu tenho o segundo triângulo, tá? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido para 2, tá? Quem é a base desse triângulo menor aqui? Olha? Esse triângulo menor aqui, qual é a base dele? Como o problema me diz que aqui esse ponto é o ponto médio, então o ponto médio é o ponto que divide os 50 metros em 2 partes iguais, ou seja, a base desse triângulo menor aqui é de 25, essa parte aqui é de 25 metros. E como esse ponto aqui também é o ponto médio, ele vai dividir
50 metros, que é o comprimento desse aqui, tá? Desse lado do quadrado, em duas partes. Ou seja, a base aqui do triângulo também vai ser de 25 metros, tá? Então, eu tenho duas bases, 25 vezes 25, e vou dividir para 2. Da mesma forma, você vai fazer para esse outro triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo maior. A base dele é 25, porque foi a metade aqui determinada pelo ponto médio. A altura dele vai ser o comprimento desse quadrado. Qual é o comprimento desse quadrado? A gente observa aqui no lado ali, que o comprimento é de 50. Ou seja, a base, que é 25 vezes 50, e vou dividir para 2. Feito esse cálculo, quando eu conseguir encontrar a área desses dois triângulos, eu vou subtrair da área do quadrado inicial. Tudo bem? Então, no demais, essa primeira questão é simplesmente isso, tá? Você faz esse cálculo e pronto. Está definido a área dessa figura que está pintada, que é uma área de reserva. Tudo bem?